Olá, me chamo Domingos, vou falar um pouco sobre o 737-800. Logo após eu vou descrever como se faz o acionamento de seus motores e em decorrência disso vou estar falando de alguns sistemas dele ao acionar os seus motores, certo? Então, esse aqui é o nosso avião 737-800. Ele é um avião comercial. O fabricante dele é a Boeing. Ele é de origem dos Estados Unidos. Em questão da altura, comprimento e envergadura, de comprimento ele tem 29,5 centímetros, envergadura ele tem 34 centímetros 34 metros e 30 centímetros. A altura total dele é 12,5 centímetros. O peso total desta aeronave 737-800 está em 41,4 toneladas. Esse avião foram fabricados cerca de 3.559 aeronaves ativos hoje, com registro tem 3.495. Dentre os fabricados foram encomendados 1.060 aeronaves. Acidentes com essa aeronave foram 11 até hoje. Essa aeronave 737-800 ela possui altitude de cruzeiro de 2,5 km, que equivale ao mesmo que 41 mil pés. A pista mínima para decolagem é 2,4 km. Justamente por essa aeronave tem uma corrida de decolagem bastante extensa. Então, essa aeronave também ela possui 3 motores, que é um na asa esquerda, asa direita e o motor central. Digamos que o motor da asa esquerda e o da asa direita são os motores principais. E o motor central, por sua vez, ele é maior que os dois motores, da asa esquerda e asa direita. Também o primeiro voo realizado com essa aeronave, a gente tem registro, foi 31 de julho de 1997. E o concorrente que eu posso estar falando que é o A320, certo? Em questão dos motores dessa aeronave, os motores dele é o 2X CFMI e o CFM 567B27. Esses são os motores dele. Em questão do peso máximo de decolagem por pouso é de 79 ou 66 por toneladas. Vai variar em questão da aeronave mesmo, da performance da aeronave em voo. Em questão dos tripulantes, são 7 tripulantes. Os passageiros são 130 a 160, segunda classe 148 a 160 e primeira classe são 168 a 189 passageiros. Então agora eu vou falar sobre o sistema dele, como fazer o acionamento do seu sistema. Então a gente vai chamar aí coluna 1, coluna 2, coluna 3. Embaixo a gente tem as partes de luz, partes de motores. Então a gente vai mostrar que cada botão desses aí eles têm uma função importante. Vai ficar, a coluna número 2, ela é a coluna responsável por parte da bateria da aeronave. Então, a primeira coisa, a gente vai ligar a bateria da aeronave, vamos a partida na aeronave, viemos no Stand Power, armamos ele, viemos no Boost Transfer e armamos o Boost Transfer. A gente já tem energia disponível aí a gente vai dar um on no Ground Power. Aí a gente vai na tela principal, a gente pode perceber que o nosso painel de controle já está energizando pela fonte externa.
certo? Agora vamos voltar aqui, vamos desligar tudo, certo? Agora vamos ligar o anti-collision, uma falha. Nós primeiro, que eu pedi desculpa sim, se tiver algum erro aí, porque vamos ligar. O motor já passou de 21%. A gente vai abrir combustível com o motor agora, liberado dando partida, certo? Quando o motor der partida, essa chave ela vai voltar automaticamente para a posição on. Então, voltou a chave para out, vamos à partida número 2, virar a chave para a esquerda, vamos dar uma olhada lá, 21%, soltar o combustível, o motor procede de 19 e tal, tá aumentando, né? Liga lá combustível e ele vai inicializar aos poucos. Barulho, não tem um barulhozinho. Vamos voltar aqui no overhead. O checklist é sempre da esquerda para a direita, coluna número 1. Temos a parte do undamper primeiramente. O undamper, quando a gente aciona o undamper, ele faz com que a aeronave faça curvas mais suaves. É importante a gente deixar ele ligado. Essa parte da navegação dificilmente a gente mexer nela. A gente dá uma olhada embaixo, a parte de combustível. Como nós não temos combustível no tanque central, a gente não vai habilitar agora o tanque central. Vamos habilitar as bombas de combustível somente para das asas, no caso, as esquerdas e as direitas, certo? A coluna número 2 aqui, nós temos os motores funcionando, vamos buscar energia para da aeronave, tanto do motor 1 quanto do motor 2. Vamos virar a chave para o G1 e o G2. Quando a gente vira, tem que ter atenção quando a gente vira, porque a gente vai perceber que os amperes vão aumentar, certo? Vamos acionar o botão, aumentou lá 77 amperes, girar o botão. Isso funciona quando a gente energiza a aeronave pelo motor 1. E acendeu a luz do PU, certo? Mas só que a gente não vai necessitar mais dela. A gente vai desligar o APU. Essa coluna do meio, a gente vai trabalhar o Emergency Light. Vamos deixar ele armado, certo? O sinal não fumar, sem segurança. E a gente vai na parte hidráulica da aeronave agora. Vamos descer todas essas posições dessas chaves, certo? Tanto para o overhead como do fluid. Vamos completar a parte hidráulica para baixo, deixar tudo para baixo, ficando armadas as chaves. A nossa parte de anti-ice, vamos fechar ela só quando ela tiver o anti-ice estiver ligado da asa e do motor 2 embaixo. Na quinta coluna é a parte do nosso ar-condicionado, importante. Então a gente vai liberar o ar-condicionado para todo o avião, tanto a cabine quanto para os passageiros. Vamos deixar as chaves todas no automático, certo? Todas no automático. Vamos aproveitar que a gente está aqui e vamos desligar o nosso fuel blade, porque a gente não precisa dele mais ligado, certo? Embaixo parte de luz. No caso, se fosse iniciar um táxi, a gente tem embaixo no painel as luzes de táxi, certo? Vamos botar na tela aqui. Essa luz acesa
a gente vai desligar ela. Ela é tipo um alerta, aquela luz lá, aquela amarela. Agora vamos no FT, vamos arrumar nosso FT, amor. Vamos no Auto Truck, isso, aceleração. Tem um botão aqui para. Esse botão aí não vai nos dar referência, certo? Decolar. Se caso a gente fosse decolar, vamos deixar relacionado V1. Essa referência ela sempre vai aparecer. É só você vir aí no mouse à esquerda. Quando tipo uma mãozinha ficar, você vira, ele vai virar, certo? Isso pode indicar a nossa velocidade de referência. Vamos a 15 graus de flap, certo? O que a gente, tipo, se quisesse colocar no FMC, é importante colocar nosso MP. Aí, isso aí é envergadura, tudo, tá mostrando a aeronave. Vamos usar mais um de flap aí. Então, no caso aqui a aeronave está pronta para o táxi. E temos a aeronave energizada, todos os procedimentos feitos. Vamos dar um pouco de potência, certo? Vamos abrir aqui nosso conteúdo de bordo para explicar aqui uma situação. Nosso primeiro HDG aqui, de 69, vamos deixar sentado em 69, porque alguma coisa, se acontecer alguma coisa, a gente já está com a crua selecionada, aí vai facilitar bastante, certo? Aí depois só ativar o nosso HDG. Então, a aeronave está pronta para o táxi, gente. Vocês podem essa visão privilegiada aí, certo? Então, gente, é isso. O meu nome é Domingos. Eu tive que fazer esse trabalho só. Não encontrei nenhum passageiro para estar fazendo esse trabalho só. E assim, eu expliquei mais ou menos assim o básico da aeronave 737-800. E eu espero que de alguma forma assim eu tenha passado uma informação assim, que seja o mínimo possível de uma informação com coesão. Tá, então é isso. No Domingos, tá? E falou. Obrigado aí.